Nesse vídeo, eu vou falar alguns motivos para que você fuja de igrejas pentecostais. Eu passei por cada uma e aí eu aprendi a lição. Vem com o Tio Fera que eu vou explicar o tema. Antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Por que você deve fugir de igrejas pentecostais? Porque a igreja pentecostal, ela massageia teu ego, ela toca no teu emocional, mas ela não transforma o teu caráter. Ela não faz de você alguém melhor, alguém mais parecido com Cristo. Ela muitas vezes te conduz ao inferno por causa do engano. As igrejas pentecostais, elas são igrejas que usam os dons, só que usam de forma desordenada. E isso é um problema dentro da igreja. Ela esquece muitas vezes da palavra, da Bíblia, da sã doutrina. Ela prefere se basear apenas nos dons. Então, por exemplo, a pessoa vai para a igreja não mais para ouvir a palavra de Deus. Ela vai para a igreja para ouvir o que o profeta vai falar. O problema é que a maioria, digamos que 80%, não é profeta. Então eles falam coisas que estão no coração deles, mas não no coração de Deus. Não foi Deus quem mandou falar. Um exemplo clássico. Uma profetisa uma vez virou para mim e disse que eu iria casar. E que eu iria casar com uma mulher e ela disse quem era a mulher. E estava tudo certo e tal. Resultado, a mulher que ela disse que eu iria casar está casada e é mãe. Ou seja, não rolou. Outra profetada. Um profeta virou para mim e disse: você vai ter um ano de muita bênção, de muita vitória, de muita prosperidade. Esse ano para mim foi uma porcaria. Eu só tive decepção de janeiro até agora. Então, a prosperidade, o sucesso, essas coisas não existiram. Quando você vai para uma igreja desse tipo, você está sujeito a condicionar a tua vida em uma ilusão, a achar que as coisas vão acontecer quando na verdade não foi Deus quem prometeu, porque quando Ele promete, aí sim as coisas se cumprem. Pode demorar um pouquinho, mas vai se cumprir. Quando é Deus que lança a palavra, Ele se responsabiliza. Quando não é Ele, não adianta. Por isso que Deus condena os falsos profetas, porque os falsos profetas ficam falando em nome dele. E ele não pode pagar o pato ou se responsabilizar por causa da irresponsabilidade dessa galera. Deu para entender? E aí você vai me dizer, então não devemos ir para a igreja evangélica nenhuma? Não. Você tem que procurar uma igreja que tenha doutrina. O que é doutrina? Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que culto de doutrina era culto onde se descia o cajado, onde as pessoas simplesmente escrachavam com as pessoas, né? Os líderes falavam coisas pesadas, só era crítica, só porrada. E não é assim. Doutrina é algo que te leva à Bíblia. Por quê? Na doutrina você vai estudar a palavra de Deus pura. Você vai abrir a Bíblia e vai ler o versículo, o capítulo e vai estudar aquilo junto com o pastor que estiver pregando. Igrejas que prezam pela doutrina são igrejas mais firmadas na palavra, são igrejas realmente mais, elas têm um crescimento com qualidade e as pessoas são transformadas. Por quê? No culto de doutrina, por exemplo, você não vai ouvir de um pastor dizer para você: ai, as bênçãos estão chegando, você vai prosperar, você vai ser feliz, não vai ter problema. Não. Num culto de doutrina, você vai ouvir: no mundo tereis aflições, porém, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é versículo bíblico. Está na Bíblia. Então Deus vai dizer: ó, você vai sofrer.
Você vai passar por tribulações, você vai passar por sofrimentos, decepções, as coisas vão dar errado, mas não te preocupa, isso vai passar, você vai superar. Isso é ter doutrina, é você se preparar para os dias maus e não ficar apenas esperando que tudo na sua vida se resolva, que tudo na sua vida seja bom. Eu aprendi a duras penas porque cultos de reteté, cultos pentecostais mal pegam na Bíblia. A pessoa lê um versículo, um capítulo e começa a falar. E é muito terapêutico. É como se você tivesse num coach. Eles ficam falando, enchendo linguiça e enchendo o teu ego e massageando o teu ego. E esses cultos lotam, porque as pessoas não querem ouvir verdades. As pessoas querem ouvir o que lhes convém. Por isso que são lotadas essas igrejas, mas são vazias, elas não se sustentam. E aí quando começar a vir as tribulações e o peso e começar realmente as coisas pesadas acontecerem, as coisas ruins, os dias maus, essas pessoas que não têm uma base, elas vão vazar, elas vão simplesmente sair, elas não vão suportar. E pior, elas vão se sentir enganadas, porque elas vão dizer: mas Deus me prometeu um mundo maravilhoso e eu não estou encontrando esse mundo. E é isso que acontece. Pessoas assim são conduzidas ao inferno facilmente. Satanás consegue levá-las tranquilamente. Porque Satanás entra nas igrejas pentecostais. Porque Satanás adora se exibir. Ele adora mostrar poder. Ele adora fazer as festas dele. E as igrejas pentecostais dão legalidade para isso. Igreja com doutrina, Satanás não entra. Porque a igreja tem a palavra. Então, se Satanás se atrever a entrar, a igreja vai lá e corta, porque ela vai dizer: aqui na palavra de Deus, quem deve ser adorado é Deus. Outra coisa, igreja pentecostal, ela mistura o mundo com a igreja, ela traz as coisas do mundo para a igreja, ela mistura, é uma misturada, é uma cabaré, é uma cachorrada. Ela também mistura a política com a igreja, ela fica influenciando as pessoas a votar em determinado candidato, a fazer isso, ela faz meio que barganhas com Satanás. As igrejas com doutrina, não se fala em outro assunto a não ser Bíblia. É só Bíblia. Por isso que igrejas com doutrina são mais chatas. Porque elas têm mais zelo com a palavra de Deus. Elas têm mais zelo com as coisas de Deus. E elas não dão legalidade. Elas não abrem espaço para Satanás fazer a festa lá dentro. Porque elas aprenderam pela palavra de Deus que devemos tapar brechas. É por aí que as igrejas que têm doutrina crescem. Mas crescem com qualidade. Porém, tem pouca gente, porque as pessoas não gostam da verdade. Bem, galera, esse é um vídeo para te orientar. Cuidado com as igrejas que você frequenta, se você for evangélico, né, cristão. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com as pregações que você assiste e escuta, porque nem sempre são Deus. Cuidado com os falsos profetas. Eles te levarão para o inferno. Bem, esse é o vídeo. Beijo do tio Fera. Fui.